Vamos falar sobre impermeabilização. Entre as minhas manifestações patológicas provenientes da umidade, precisamos identificar as possíveis causas dessa minha umidade. Então, a minha umidade pode ser proveniente de água de percolação, de água que está penetrando pelo lençol freático e penetrando pela nossa edificação, que é a nossa umidade ascendente. Essa minha umidade está relacionada com a capilaridade dos materiais, por umidade de condensação e por umidade de tubulação, de algum problema que venha ocorrer na minha tubulação. Para podermos identificar qual é o tipo de impermeabilização que vamos utilizar, é necessário que possibilitamos a verificação do tipo de causa, ou seja, qual é o tipo de umidade que nós temos. Então, a umidade proveniente da água de percolação está relacionado com a água da chuva e também está relacionado com lavagens de telhado, lavagem da edificação. Esse tipo de umidade ele vai aparecer em paredes, alvenarias, nas minhas coberturas, nos meus pisos. Já a umidade proveniente do solo, ou a capilaridade ascendente, é aquela umidade que está relacionada com nossos elementos de fundação, relacionado com os nossos elementos de contenção, ou com nossos subsolos ou pisos diretamente localizados sobre o solo. Já a água proveniente sob pressão, essa pressão pode ser unilateral ou bilateral, está relacionado com a água em que encontramos nas nossas piscinas e reservatórios. Além disso, temos a água de condensação, em que ela vai se manifestar em superfícies expostas ao vapor e ao frio. Um exemplo, a alvenaria, que está em frente, por exemplo, à porta de um banheiro, onde nós temos aquele vapor da água quente e quando ela encontra a superfície mais fria, ela vai condensar. Bom, a impermeabilização, ela está relacionada principalmente com a vida útil da construção. Então, elas cumprem a função, de formar uma barreira física para evitar a propagação da umidade e evitar também infiltração dos meus elementos. Os impermeabilizantes são utilizados praticamente em toda a minha construção, como fundações, subsolos, nas águas molhadas, ou seja, os nossos banheiros, cozinhas. Para esses locais é fundamental em que nós possamos utilizar uma impermeabilização, sem falar em piscinas e reservatórios. Então, a propriedade de estanqueidade é a propriedade que vai impedir a penetração ou a passagem do fluido através do elemento. Já a impermeabilidade, segundo a norma NBR 9575 de 2003, impermeabilidade é a propriedade de um produto a ser impermeável, ou seja, de um produto a ser aplicado. Então, está relacionado com o produto e com o material em que eu vou estar utilizando. É essa impermeabilização e essas operações técnicas construtivas que tem o objetivo de proteger as minhas construções contra essa ação do meu fluido no meu edifício. O produto, na verdade, não é apenas a ação do produto, mas também todo o processo de aplicabilidade do produto, o processo de execução corretamente dessa minha técnica construtiva. Como proteger o meu edifício, ou os meus elementos estruturais, meus elementos construtivos? Eu posso evitar o contato com o elemento, quando, por exemplo, eu tenho uma barreira física, ou quando eu posso permitir o contato, mas eu impeço a penetração da água através desse meu elemento. Então, são duas formas de proteger a minha estrutura dessa umidade. Então, dentro das minhas edificações, nós temos algumas aplicabilidades de alguns materiais. E aí, entre elas, nós teremos alguns materiais que vão ser considerados elementos rígidos e elementos flexíveis.
Os meus elementos rígidos, eles estão relacionados com as camadas construtivas do edifício e, como o próprio nome diz, ao se consolidar, elas formam uma barreira que não possibilita a movimentação desse meu elemento estrutural. Então, nós temos aqui alguns elementos em que nós temos vários componentes que sofrem a questão da umidade e a indicação, né, desses nossos elementos rígidos e elementos flexíveis. Então, como elemento rígido, nós temos as argamassas cimentícias, as argamassas poliméricas, que são materiais que são utilizados dentro da argamassa, ou seja, geralmente estão representados por aditivos. Nós temos também a barreira física, que tem como propriedade afastar a água desse meu elemento estrutural. Então, por exemplo, é como se eu tivesse a minha alvenaria e eu construísse uma alvenaria paralela a essa, evitando que essa minha água, esse meu terreno, entre em contato direto com o meu elemento estrutural. Então, a gente tem, por exemplo, os de detalhes construtivos, como os beirais, em que eu posso prolongar o beiral e evitar que a água percolhe a parede do edifício, ou uma barreira dupla de alvenarias. Aqui nós temos um exemplo com uso de barreira dupla, onde nós temos a alvenaria. Paralela a essa minha alvenaria, nós temos uma outra alvenaria para evitar que a umidade desse terreno penetre e atinja o interior do meu edifício. Temos ainda como outros elementos os drenos, que também têm a capacidade de afastar a água e evitar com que essa água penetre no meu elemento. Bom, e os outros elementos em que ele permite o contato da água, porém não permite com que ele penetre no meu elemento estrutural? Essa é a minha impermeabilização. Então, a minha impermeabilização exige que você tenha um projeto de impermeabilização e muitas vezes contrate uma empresa especializada. A NBR 9575 de 2003 estabelece as exigências mínimas, né, e as recomendações mínimas relativas à seleção e projeto de impermeabilização. Então, todos os processos construtivos e o que deve conter no projeto de impermeabilização. Entre elas, né, o memorial descritivo, justificativo, os desenhos de detalhes técnicos, especificação de material, planilhas de composição de custos e materiais, estimativas de custos do serviço e a indicação de toda forma da aplicabilidade do material. Além disso, né, as questões de manutenção e a questão de garantia. Então, geralmente a gente tem alguns problemas que envolvem esses meus processos de impermeabilização. Uma delas é a falta de previsão de sobrecarga nas lajes, falta de previsão de caimento, proteção de rebaixo, outros detalhes construtivos em que não foi previsto em projeto. E se isso é um problema de projeto, consequentemente eu vou, né, durante a execução, começar a improvisar. E essas improvisações geralmente estão relacionadas futuramente com problemas provenientes da impermeabilização. Então, para o meu projeto, eu preciso, né, detalhar todas as minhas estruturas e prever esses caimentos, os drenos, a impermeabilização desses locais, evitando, né, custos elevados posteriormente. Dentro, né, dos meus sistemas de impermeabilização, nós temos vários tipos de sistemas de impermeabilização e esse sistema vai estar relacionado com o tipo de obra, com a forma da estrutura, com a interferência dessa área, com o tamanho dessa área e com a localização da área a ser impermeabilizada. Então, nós temos alguns tipos de impermeabilização e esse tipo de impermeabilização está relacionado com os materiais constituintes da camada impermeabilizante. Então, nós temos a impermeabilização de base cimentícia, impermeabilização de base polimérica e impermeabilização de base asfáltica, porque nós temos três produtos que vão ser, né,
justamente a base da minha impermeabilização. Falando dessas minhas impermeabilizações, elas são divididas em materiais rígidos e materiais flexíveis, ou seja, impermeabilizantes rígidos e impermeabilizantes flexíveis. Os impermeabilizantes no mercado, né, que são os impermeabilizantes rígidos e flexíveis, eles são diferenciados justamente pela sua aplicabilidade. Além disso, né, os impermeabilizantes rígidos são vendidos como argamassas ou como aditivos, que vão ser introduzidos na minha argamassa. Esses produtos vão se incorporar à minha estrutura. Eles vão apresentar futuramente, e se deseja, uma baixa porosidade e uma grande estanqueidade, ou seja, um produto em que vai evitar que a minha umidade penetre através dele. Se ele é um material muito poroso, ele consegue percolar os poros. Mas se ele é um material, né, de baixa porosidade, ele fecha os poros, evitando com que a água passe por ele. Já os impermeabilizantes flexíveis, eles são encontrados através de formas de manta, pré-fabricadas ou moldadas no local. E aí, esses produtos vão garantir a estanqueidade das estruturas. Ao mesmo tempo, né, eles são materiais elásticos, então eles vão se deformar e vão se adaptar à minha movimentação. Já os impermeabilizantes rígidos, eles não se movimentam, ou seja, eles são materiais que vão ficar rígidos, que não vão se movimentar durante as movimentações da edificação. Então, a especificação do impermeabilizante correto depende, então, dos fatores de movimentação da estrutura e exposição aos fenômenos climáticos, se é uma área interna ou uma área externa, a existência ou não de trânsito de veículos e pessoas sobre essa minha área a ser impermeabilizada, se vai ser num terraço, em que eu tenho a movimentação de pessoas, ou se vai ser num elemento de cobertura. E aí eu estou falando lá da parte da estrutura de telhas, em que eu não tenho movimentação. E a exposição de agentes químicos, né? Então, a parte de produtos e de materiais químicos. E aí geralmente a gente pensa dessa forma, em tudo que é enterrado costuma-se usar sistemas rígidos. Tudo que for daí para cima, a gente utiliza materiais flexíveis, pensando que em tudo que está enterrado eu não tenho movimentação, principalmente por dilatação térmica da minha estrutura. Já dali para cima eu tenho, se eu não tenho material enterrado, eu tenho dilatação térmica do meu material. Então eu vou utilizar um material flexível, porque as minhas estruturas na parte superior têm uma movimentação maior. Então aqui eu trago um quadro apresentando para vocês os materiais rígidos, as características que a gente já falou, os materiais flexíveis e aí as principais utilizações. Então, do material rígido, as principais utilizações em fundações, pisos internos, contenções e piscinas enterradas. E aí alguns exemplos desses meus materiais rígidos: argamassas cimentícias, argamassas impermeabilizantes, cimentos poliméricos, os cristalizantes e as resinas. Já os nossos materiais flexíveis geralmente são utilizados em lajes de terra e cobertura, em que eu tenho essa movimentação, em terraços, reservatórios elevados, banheiros e cozinhas. E aí os materiais flexíveis nós temos as mantas asfálticas, membranas e as membranas poliméricas. E aí nós temos dois tipos de materiais, né? Os materiais pré-fabricados e os materiais moldados no local. Tanto, né, principalmente para materiais flexíveis eu apresento os dois tipos, e para os rígidos moldados no local. Então, qual é a diferença da minha impermeabilização pré-fabricada, principalmente nessas mantas poliméricas? A espessura dela vai ser definida e controlada, e aí eu tenho a aplicabilidade de uma camada única. Eu tenho maior dificuldade em áreas com muita interferência, com muito recorte, com áreas muito pequenas, em que eu tenha ralos de recortes, e aí ela não é indicada, por exemplo. Já os nossos materiais, né, moldados no local, eu tenho o inconveniente da espessura variável. Não é o que acontece nas minhas
estruturas pré-fabricadas, ou seja, na impermeabilização pré-fabricada, porque aqui vai sendo moldada no local, você vai utilizar um material fluido. Então, você vai utilizar várias demãos desse material até encontrar a espessura que você quer. Então, tu tem maior dificuldade de aplicação do material, mas ao mesmo tempo eu tenho maior facilidade, né? Eu tenho maior dificuldade de controlar essa espessura no ano da aplicação, mas eu tenho maior facilidade de aplicar em áreas em que eu tenho ralo, em que eu tenho várias interferências, porque como é um material líquido, eu posso moldar esse material na obra. E aí, né, nós temos uma menor velocidade de aplicação e, consequentemente, um maior custo de mão de obra. Falando de impermeabilização rígida. Bom, como o nome a gente já falou um pouquinho, é um produto que normalmente a gente vai incorporar a minha estrutura. E aí nós vamos utilizar ela como aditivo, geralmente, ou como argamassa impermeabilizante. E aí esse material, né, ele vai adquirir a resistência e com o passar do tempo a eficácia pretendida. Esse material não resiste a movimentações intensas, e aí o seu emprego, justamente como nós já falamos, se dá principalmente em elementos enterrados, mais estáveis, em que eu quero a proteção contra a umidade proveniente do solo. Ele deve seguir à risca os procedimentos indicados pelo fabricante, tanto para o processo de aplicação quanto para o número de demãos, respeitando, né, o consumo de material, respeitando o tempo de secagem, a necessidade ou não de uma futura proteção mecânica. Nas impermeabilizações rígidas, a camada é estanque, e aí então ela vai ser aplicada diretamente sobre a minha base. Geralmente sem outras camadas complementares. Então aqui nós temos um exemplo em que nós temos uma argamassa que foi utilizado, um aditivo impermeabilizante, né, que a gente chama de impermeabilização rígida. Ela é aplicada diretamente na minha laje, diretamente na minha base. Dentre esses meus impermeabilizantes rígidos, nós temos o concreto impermeável, com o uso de aditivos impermeabilizantes, ou sem aditivos, mas em que eu tenho um traço que permita que ele se torne um concreto impermeável. A argamassa impermeável, que vai utilizar hidrofugantes, ou, né, os polímeros, aditivos poliméricos. E temos também os cimentos poliméricos e cristalizantes, em que a gente vai utilizar dentro do nosso traço de concreto, dentro da nossa argamassa, para produzir um material impermeabilizante, se transformando num material de impermeabilização rígida. Aqui são alguns exemplos, né, da aplicabilidade da camada estanque, diretamente sobre a minha base. E aí é uma argamassa polimérica. Temos também, né, a utilização da argamassa com aditivo hidrófugo. E aí a gente vai utilizar em revestimentos estanques para alvenarias, para reservatórios, para fundações. A gente geralmente utiliza argamassa impermeável e pode sim também utilizar outro tipo de impermeabilização em conjunto com o meu sistema rígido. Trago aqui alguns exemplos, né, de produtos e as aplicabilidades deles, além da composição. Bom, os nossos produtos cristalizantes para as áreas sujeitas a umidades de reservatórios enterrados, piscinas, argamassas impermeáveis para vigas de fundação, também para piscinas, argamassas poliméricas para reservatórios e piscinas enterradas, paredes, cimentos poliméricos, principalmente para reservatórios, piscinas, floreiras, áreas em que eu tenho, né, muro de contenção, o posto de elevador, o epóxi, ou a resina epóxi, para tanques de armazenamento de produtos químicos, né, e tubos metálicos, porque a gente tem um material extremamente corrosivo. Aqui são exemplos de aplicabilidade de cada um desses materiais, os materiais cristalizantes, que podem ser jateados, né, ou aplicados, os aditivos hidrófugos utilizados na argamassa, e aqui a resina epóxi aplicada diretamente sobre a minha alvenaria. E, por fim, o cimento, em que eu tenho, né, junto desse meu cimento, polímeros, ou seja, materiais poliméricos.
Então, aqui nós temos a apresentação de cada um desses impermeabilizantes com as suas características. Então, os cristalizantes, que ao entrar em contato com a água de infiltração ele se cristaliza, preenchendo os poros e transformando esse meu material numa barreira impermeável. A argamassa impermeável, que ela deve ser aplicada nos locais não sujeitos a trincas e fissurações, e geralmente a gente utiliza essa argamassa impermeável com uma das camadas de revestimento da minha alvenaria. A argamassa polimérica, que deve ser misturada, né, misturada e homogeneizada antes da sua aplicação, e ela é um material industrializado. O epóxi, que é uma resina, geralmente utilizada para impermeabilizar estruturas em que vão sofrer corrosão, então ela é também uma proteção anticorrosiva da minha estrutura de concreto, estruturas metálicas e de argamassas. A impermeabilização flexível é um sistema flexível que consiste em mantas pré-moldadas ou misturas moldadas no local, que quando secam essas estruturas funcionam como uma membrana protetora. E aí elas são indicadas para locais em que eu tenho essa grande movimentação estrutural dos materiais, grandes circulações, espaços sujeitos a surgimento de fissuras e trincas provenientes da dilatação térmica dos materiais. Alguns exemplos, né? As lajes, os terraços, estacionamentos, áreas descobertas, reservatórios suspensos, áreas de piscina. Entre os tipos de materiais flexíveis, nós temos a manta asfáltica, que é um dos materiais mais utilizados em impermeabilização. Trata-se de um sistema flexível pré-fabricado, em que nós vamos encontrar com a espessura pré-determinada, e ele vai ser aplicado diretamente no meu anteparo, diretamente na minha estrutura, muitas vezes com a ajuda de um maçarico para efetuar, né, a fixação desse elemento diretamente na nossa base. A manta indicada para estruturas sujeitas à movimentação e fissuras e com dimensões superiores a 50 metros quadrados. Bom, a manta vai ser indicada para essas dimensões superiores a 50 metros quadrados, porque quanto menor a área para aplicar essa minha manta, maior a possibilidade de falhas de execução, devido aos recortes, por exemplo, ao redor de algum ralo, devido às emendas. Então, a manta geralmente é utilizada para área superior a 50 metros quadrados, a manta asfáltica. A norma técnica NBR 9952, que fala sobre manta asfáltica pré-impermeabilização, ela vai classificar a minha manta com a sua espessura, né, a partir da sua espessura. E as mantas também têm acabamentos diferentes, que variam segundo o tipo de aplicação, ou seja, como a gente vai fixar esse material no nosso anteparo, se através de maçarico ou asfalto quente, e também de acordo com a exposição, se vai ser o sol, a chuva. Além disso, elas vão se diferenciar em relação ao asfalto que vai ser utilizado na fabricação da própria manta, se vai ser um asfalto elastomérico ou plastomérico, que são dois tipos de material. Aqui, né, a nossa manta sendo aplicada, nesse momento aqui, nós temos o asfalto quente, asfalto líquido, para desenrolar essa manta e colar na nossa base, e nesse outro caso, nós vamos aplicar o maçarico, ou seja, nós vamos esquentar esse material e vamos desenrolar para que ele grude que ele fixe no nosso anteparo. Aqui está uma resposta de Facebook. Quanto à classificação segundo o desempenho, nós temos, né, o tipo 1, que vai ser utilizado para pequenas lajes não expostas ao sol, banheiros e cozinhas, ou vigas também. Tipo 2, para lajes sobre telhado e banheiro, ou seja, tem um produto que tem uma resistência mecânica adequada à solicitação leves. O tipo 3, que são mantas
de elasticidade e resistência mecânica elevada, então para lajes maciças, pré-moldadas, steel deck, terraços em que eu vou ter essa movimentação maior, e o tipo 4, que trata-se de um material de alto desempenho e maior vida útil, né? Então vai ser utilizada principalmente para lajes de estacionamento, espelho d'água, que eu tenho uma espessura também maior. Aqui é um processo de execução de impermeabilização, e esse é um dos problemas, esse recorte que a gente está vendo aqui em torno do ralo. Nesse caso, é indicado que seja realizado 2 tipos de impermeabilização. Muitas vezes a impermeabilização rígida, que vai ser utilizada aqui na argamassa desse material, e também a utilização dessa minha manta asfáltica, mais de um pedacinho aqui sendo utilizado entre eles, para evitar a penetração da água por alguma dessas fissuras que vai ficar entre esse recorte. A execução de impermeabilização de manta asfáltica, em que eu tenho, né, a colagem desse material aqui com a utilização do asfalto líquido, e aí depois eu venho com a manta, e esse outro aqui, a utilização através do maçarico, em que eu vou desenrolar a manta e aí aplicar a manta com esse maçarico esquentando essa manta e colando-la direto no deparo. Aqui já é a execução e a finalização da minha manta, nessa minha área. E aí nós temos também, né, as mantas sintéticas. As mantas sintéticas vão diferenciar da asfáltica justamente pelo tipo de material utilizado na sua composição. Então, nós vamos utilizar materiais sintéticos e eles também podem ser utilizados nos sistemas de impermeabilização. Eles também são resistentes aos raios ultravioletas e ataques químicos. No caso de obras de grande porte, principalmente, né, em lagos artificiais, aterros sanitários, as grandes barragens, geralmente utilizam mantas sintéticas. Então, nós temos como exemplo de manta sintética também, né, a geomanta, que é muito utilizada, contenções em barragens. Então, aqui nós temos alguns exemplos de mantas sintéticas, a geomanta, a manta de EPCDM, então, uma manta de PVC. Essa variação do nome é justamente a variação do material sintético que é utilizado na composição da manta. Então, material de PEAD vai ser utilizado para aterros sanitários, lagoas de rejeitos. O EPDM vai ser utilizado para reservatórios, lagos artificiais. O PVC vai ser utilizado em túneis, subsolos, fundações e telhados, e o TPO vai ser utilizado em coberturas. As membranas moldadas no local, que também faz parte dos nossos materiais flexíveis, que são, né, justamente o tipo de material que a gente vai utilizar, e ela vai ser obtida a partir da aplicação, né, tanto a frio quanto a quente, e é dado a partir de sucessivas demandas desse meu material. Os produtos desse tipo de sistema, eles variam em relação à flexibilidade, à resistência aos raios solares e aos procedimentos de aplicação de acordo com a especificação do fabricante. E aí vai ser indicado, né, para espaços menores do que 50 metros quadrados ou de acesso mais difícil, com áreas molhadas, pequenas lajes, onde o uso da manta asfáltica é contraindicado. Então, principalmente no uso, né, de mantas líquidas aplicadas a frio, é preciso respeitar o consumo indicado na embalagem. Não só o consumo indicado, mas também todo o procedimento de aplicabilidade do meu produto. Então, como inconveniente, o que a gente tem nesse tipo de aplicabilidade é justamente a gente não ter um controle da espessura, diferente da manta, né, que já vem pré-moldada, aquela manta que já vem em rolo. Nesse caso, vai ser uma membrana que, com a aplicabilidade de várias camadas, vai se transformar numa membrana protetora. Então, principalmente no caso das membranas, como a gente falou antes, a gente precisa seguir à risca o que diz lá na embalagem e nas instruções do fabricante.
Aqui é a aplicação desse meu tipo de membrana. E aí nós temos, né, as membranas moldadas no local com asfalto quente, com emulsões e soluções asfálticas. E aí geralmente ela é indicada para utilização ao redor do meu ralo. Membranas de poliuretano e as membranas acrílicas. E aí aqui a gente tem a indicação do tipo de membrana que nós temos e a localização, ou seja, a indicação de aplicabilidade. Então, asfaltos moldados a quente para cozinhas, banheiros, áreas de serviço, soluções e emulsões asfálticas, principalmente com pintura de ligação e como impermeabilizante em pequenas lajes de banheiro, membrana de poliuretano, lajes e áreas molhadas, membranas de poliureia, piscinas, pisos industriais, revestimentos internos e tanques que eu tenho ataque de efluentes, membranas acrílicas em coberturas, em sheds, abóbadas, telhas pré-moldadas e as resinas termoplásticas, as mantas por resinas termoplásticas ou membranas de resinas termoplásticas em piscinas, reservatórios de água potável, pisos frios. Bom, a NBR 9574, ela estabelece que a execução da impermeabilização, após essa minha execução da impermeabilização, é necessário que a gente realize o ensaio de estanqueidade para verificar se essa impermeabilização realmente está atendendo à sua solicitação. Então, nós vamos criar uma camada de água sobre essa minha impermeabilização e essa camada de água precisa ficar sobre esse meu material durante 72 horas. E verificar, né, se existe alguma falha na execução da minha impermeabilização, se penetrou água, se passou água pela minha impermeabilização. Esse é o ensaio de estanqueidade. Aqui são alguns elementos que geralmente a gente utiliza em impermeabilização nas minhas fundações, na minha viga de fundação. E aí, geralmente, na viga de fundação, como eu falei para vocês, é possível que a gente apresente mais de um tipo de impermeabilizante. Então, é utilizada a argamassa com impermeabilizante e a membrana também é utilizada como impermeabilização da minha viga. Então, são dois tipos de materiais. A argamassa, que a gente vai revestir, vai conter o impermeabilizante e nós também vamos aplicar uma camada de membrana, ou, né, aquele meu asfalto líquido. E aí, durante o meu projeto de impermeabilização, precisamos atender principalmente aos detalhes, né, os detalhes técnicos construtivos. Nós temos aqui, por exemplo, um rodapé, e aí a altura mínima nesse meu rodapé da minha impermeabilização é de 20 centímetros. Isso é o mínimo, né? Nas passagens de tubulação também precisamos executar a impermeabilização, e aí tem os detalhes técnicos que precisam ser apresentados na hora de você realizar um projeto de impermeabilização. Nos nossos ralos, né, de drenagem, do caimento do telhado. Na junta de dilatação, também é necessário que ocorra a impermeabilização para que não penetre água por esse elemento construtivo. Muretas e jardineiras, terraços. E aí aqui a gente tem alguns tipos de atuação da água e quais são os tipos de soluções mais indicados. Água por percolação, argamassa impermeável, mantas asfálticas e utilização de juntas, né? Água sob pressão hidrostática, argamassa impermeável, utilização de concreto impermeável, mais a membrana. Umidade do solo, que é umidade descendente, a utilização de argamassa impermeável ou de concreto impermeável. Além disso, né, pintura asfáltica e drenagem subterrânea. E aí o comportamento, né, dos elementos de edificações sujeito a fissuração e trinca. É necessário que tenha juntas de dilatação, membranas, como o exemplo de impermeabilização, mantas e reforços sujeitos a esforços externos, juntas, membranas e mantas.
E aí, né, nas minhas fundações e cortinas, o tipo de impermeabilização que a gente deve utilizar são membranas e mantas asfálticas, membranas poliméricas e impermeabilização rígida. Lembrando que geralmente são utilizados em conjunto a impermeabilização rígida mais membranas caixa d'água, né, ou reservatórios e piscinas, impermeabilização rígida, membranas mais membranas poliméricas ou mantas asfálticas. A manta asfáltica não pode ser utilizada em reservatório para água potável. Coberturas e áreas externas, mantas e membranas asfálticas, mantas e membranas poliméricas. E áreas internas de edifícios, membranas poliméricas e asfálticas, membranas asfálticas mais argamassa polimérica.